Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Nós já vimos que, para passar informações de um componente pai para o componente filho, nós utilizamos as propriedades, ou as props. Vamos imaginar um cenário, no entanto, onde o componente pai depende de informação que vem do componente filho. Em React, o fluxo de propriedades é sempre do pai para o filho. Ele tem apenas uma direção. Então, em um cenário desse tipo, onde o componente pai precisa receber a informação do componente filho, nós temos que utilizar funções callback. Como? Nós enviamos as funções callback do componente pai para o componente filho como props. Essas funções serão executadas no componente filho e a informação irá então do componente filho para o componente pai através dessas funções callback. Vamos ver isso no código. Eu tenho aqui o Visual Studio, onde eu vou criar dois componentes, componente pai e componente filho. Vamos começar pelo componente pai. Vou criar um arquivo chamado pai.js e aqui criar uma componente funcional. Bom, no componente pai, nós vamos começar introduzindo um estado chamado mensagem. Const mensagem set mensagem igual use states. Temos que lembrar de importar o use states da biblioteca React. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou exibir essa mensagem na tela. Mensagem. E vou definir um componente filho, onde nós vamos passar uma função que vai alterar a mensagem da tela. Vamos primeiro criar essa função. Vamos definir essa função. Eu vou chamá-la de, callback, poderia ter qualquer nome. Vai ser uma arrow function que vai receber um valor. E esse valor eu vou utilizar para alterar a mensagem, utilizando o hook setMensagem. Temos aqui a nossa função callback, ela recebe um valor e altera a mensagem. Vou colocar uma outra div aqui, colocar a mensagem dentro da div e aqui vamos criar o componente filho, que ainda não foi criado. Bom, como eu falei, esse componente filho, nós temos que passar essa função, vou chamar essa propriedade de callback, e a função é callback. Então, essa função que altera a mensagem está sendo passado para o componente filho. Vamos agora criar o componente filho. Filho.js rfce. E aqui no componente filho, vamos colocar apenas um botão, me-click. Esse botão, no onClick, ele vai executar aquela função que foi passada, a função callback. Vou botar uma arrow function, props.callback, mensagem do filho. Não esquecer que a props tem que ser colocado como parâmetros desse componente. Está tudo certo. Falta apenas importar nosso componente filho. Import filho from ./filho. E temos que importar também o pai, nosso componente app. Pai. Eu acho que está tudo certo. Vamos ver no navegador. Temos aqui mensagem, me-clique. Ao clicar, veja mensagem do filho. Vamos rever aqui no PowerPoint o que fizemos. Bom, no componente pai, nós criamos a função callback e enviamos essa função callback como props para o filho. Essa função callback é aquela que vai alterar a mensagem do pai. No componente filho, essa função é executada. O callback é executado e o valor, que é definido no componente filho, vai retornar para o componente pai. É assim que lidamos com cenários onde o componente pai depende de informações do componente filho, utilizando callback functions, funções que vão ser passadas como props e cujo valor vai retornar para o componente